Vamos para as telinhas aqui. Estamos no local desse acidente terrível que aconteceu hoje, lá no setor de inflamáveis, entre o CIA, o setor de inflamáveis e a cidade do automóvel. Aquela região está a Érica Blaney e a Williane Rodrigues está no hospital de base. A gente começa pelo local do acidente, perícia no local, como a gente está vendo na imagem da Érica. Érica, boa noite para você. Olá, Porta Nova, boa noite a todos que nos acompanham aqui no DF Record. Pois é, perícia no local, corpo da vítima também ainda no local, curiosos no local, claro, a gente imprensa reportando aqui para você. Vou mostrar, Porta Nova, aqui está o estado do ônibus, né? A gente vê a traseira desse ônibus, uma das partes que foi, né, dá para ver aí o indício da tragédia que aconteceu agora há pouco. Do outro lado, né, a gente vê também a parte em que ele se colidiu com o trem. Conversei há pouco com o maquinista do trem, ele que não estava em condições de falar com a imprensa, também não podia, né, porque é um caso sério, um caso que está sendo investigado, inclusive, pela delegacia do Cruzeiro, a terceira DP. Esse caso envolvendo essa morte, ele disse que em 16 anos de profissão essa foi a primeira. A carga que ele estava carregando, a parte, o trecho da viagem que ele fazia era justamente daqui do Distrito Federal até a cidade de Lusiânia, mais precisamente no Jardim Gá. Ele que passou essas informações, né, pra gente agora à tarde, estava chocado, o pessoal da empresa veio, levou ele, a empresa está passando informações, tanto a empresa do trem como a do ônibus, a Aviação Marechal, emitiram nota a respeito do assunto, prestaram solidariedade e estão acompanhando os fatos e acompanhando também essa investigação. O que a gente nota aqui é que o IML, nesse momento, vai fazer o recolhimento do corpo da senhora, ainda está, né, demarcando, fazendo todo o pessoal ali, inclusive colocando luva, para realmente fazer a retirada desse corpo. Ele vai ser transportado nesse instante, Porta Nova. Tá certo. E agora, bom, informações com você, Porta Nova. Pois é, a gente continua observando a imagem sem entender exatamente o que aconteceu. Pode ter sido uma falha humana, pode ter sido porque o ônibus ele para, depois de passar a primeira parte do eixo, passa a linha do trilho do trem, o ônibus para, né? Tá ali, ó, a imagem tá exatamente aí. E aí ele tem dificuldade para ganhar velocidade no arranque. Então pode ter sido uma falha mecânica? Também pode. Isso só a perícia pode indicar. Agora, o fato é que um trem vazio já é difícil de parar, precisa de muitos metros para conseguir travar. Imagina um trem carregado de minério de bauxita, que estava nessa carga desse trem. Fica mais difícil ainda de você conseguir desacelerar e travar o trem. Por isso tem todos os sinais sonoros no local. Conversei agora há pouco com o diretor responsável pelo monitoramento do trânsito do DR lá na região, Fausto Nakfur, que me disse que imediatamente as viaturas foram para o local e não havia muito o que se fazer em termos de desvios por ali, porque a estrutural tem obra também. Então esse é um detalhe importante dessa cobertura e de todo esse arranjo que precisou ser feito no período da tarde. Imediatamente, inclusive, depois do acidente, o hospital de base entrou em situação de contingência, porque não se sabia quantos feridos iam para lá, né? Se sabia que um acidente com um ônibus e com um trem, provavelmente e certamente vai ser sempre um acidente que vai gerar atenção e pode ser muito grave. Então a gente vai para o hospital de base agora com a Williane Rodrigues, porque os feridos foram exatamente para lá e tem gente em atendimento ainda. Williane, boa noite para você. Boa noite para você, boa noite a todos. Ao todo foram 6 vítimas. Uma delas, infelizmente, morreu no local do acidente. 2 estão em estado grave e 3 com ferimentos leves. 4 pessoas foram trazidas aqui para o hospital de base. Uma delas, inclusive, em estado grave, né? As 2 em estado grave estão aqui. Uma delas veio de helicóptero. O restante via terrestre pela ambulância do Corpo de Bombeiros. E foi montado um plano de contingência aqui, como você mesmo disse, para atender com rapidez a essas pessoas. Olha só como está a movimentação. Por enquanto, tem muita gente aqui na porta do pronto-socorro, mas são pacientes de outras especialidades, pacientes em geral. Os familiares das vítimas estão começando a ser informados sobre cada caso e eles vão começar a chegar aqui no pronto-socorro. Lá na frente, ó, o estacionamento foi fechado também para que essas vítimas fossem atendidas com mais rapidez. Como a gente disse, foi montado um plano especial para que essas vítimas fossem atendidas o quanto antes, especialmente essas vítimas em estado grave. O GDF, agora no fim do dia,
informou que vai prestar auxílio aos familiares das vítimas. Especialmente a vítima que morreu, o enterro vai ser sem custo. E a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, também lamentou o ocorrido, lamentou o acidente, lamentou a morte e acionou a concessionária para que as responsabilidades sejam apuradas. Deu 30 dias para que a empresa montasse um laudo sobre o acidente, um laudo detalhado sobre esse acidente. A gente continua aqui vendo a movimentação no hospital de base. A gente volta com você, Porta Nova. Tá certo, Eliane, muito obrigado pelas informações direto do Hospital de Base. Entendo novidades, sinal aberto aqui para você, Eliane, com mais informações pra gente. Vamos recuperar umas imagens do acidente aí, vão aparecer para você na tela, porque tem uma dinâmica que a gente precisa explicar. E olha só, o trem está cruzando ali, já está sinalizando o sonoro, a sinalização sonora, além das luzes lá no local. Os carros estão parados e aí o trem atinge o ônibus na lateral onde não há a porta. E segundo os relatos que nós recebemos, a pessoa que faleceu, infelizmente, nesse acidente, ela foi projetada pela porta do ônibus do outro lado, tal a força da pancada. A porta estava fechada, mas ela acabou sendo arremessada para fora e aí não resistiu à pancada tão forte como essa. Muita gente tem falado de quando tem congestionamento, eu já recebi essa informação de mais de uma fonte, mais de uma pessoa, vai um carro colado atrás do outro e em tendo congestionamento da frente para e às vezes a pessoa parou e ficou com a roda no trilho do trem. Isso tem acontecido com uma certa frequência, então é muito importante a gente fazer esse destaque, fazer esse alerta aqui para que as pessoas que quando tiverem aí nessa região, no setor de inflamáveis, tem outro trecho do CIA mais perto da Anvisa ali que também a faixa de trânsito, de rolamento cruza o trilho do trem, entendo que parar. Fique atento se o espaço do seu carro até o carro da frente permite que você cruze e ultrapasse a linha do trem. Não é seguro você chegar tão próximo do carro da frente e de repente ter que ficar parado na linha. A gente viu ali que tinha muito movimento naquele horário. Vamos lá para a tela com imagens do local do acidente. Agora câmeras do DR. Essa câmera está colocada ali em frente à cidade do automóvel, ali pertinho da cidade do automóvel. A gente percebe que tem um trabalho de perícia. A Érica mostrou isso agora há pouco para nós. E o trem está todo ali. A gente falou que era um trem de minério de bauxita, lá na saída da região, depois da colisão, claro, aí o trem foi todo, o comando conseguiu ser acionado e foi parado, o ônibus segue por ali para a perícia, poderia ter sido ainda mais grave do que foi esse acidente. Felizmente, a providência foi rápida, as pessoas feridas conseguiram ser levadas, uma pessoa morreu na hora, mas os feridos conseguiram ser levados, 3 estão sendo avaliados no hospital de base. Um chegou lá com gravidade, a gente espera e torce para que tenha havido tempo para o socorro ser eficiente, efetivo e essas pessoas se recuperem também.